ela é contemporânea, você não pode só simplesmente fazer uma fermentação comum. Nós temos que fazer uma fermentação para dar mais força. Então nós vamos usar um pré-fermento. Eu já andei explicando aí para vocês os pré-fermentos, né? O esponja, o polish e a biga. Então nós vamos trabalhar com o polish, tá bom? Então, você pode trabalhar com polish de 3 horas, que é o mínimo, ou de 24 horas, de um dia para o outro, que é o que eu vou fazer, até porque já é noite. Então, de qualquer forma eu já ia fazer, então eu vou trabalhar. Eu vou fazer o polish, colocar, ele vai fermentar em geladeira, e aí amanhã a gente continua a receita, tá bom? Só um detalhe sobre o polish: se você for fazer um polish de 3 horas, um pré-fermento polish de 3 horas, você depende do calor. Se tiver um friozinho, trabalhe com água em temperatura normal, que essas 3 horas vão ser o suficiente para ele crescer. Se tiver muito quente, ele com 2 horas ele já vai estar, sabe? Então você tem que trabalhar com, perceber essa temperatura que está aí com você e, e trabalhar com a água na temperatura mediana. Eu agora, como vai para a geladeira, então eu não teria essa preocupação, mesmo que fosse a água tivesse em temperatura normal, não teria problema, porque ia para a geladeira tranquilo. Mas mesmo assim, para ele não dar um start tão rápido, eu vou trabalhar com a água por volta de 10 graus. Então eu vou pegar minha água. Ó, eu dei uma pequena resfriada nela. Então, primeiro passo, o polish, eu sempre trabalho com polish em 30% da receita. Ou seja, a receita é 1 kg de farinha, então vai 300 gramas de polish. Esses 300 gramas vai 300 ml de água também. 300, e todo o fermento da receita, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, pôr 300 ml de água. Deixa eu achar aqui a medida. Tá aqui, ó. Vou pôr 300 ml de água. Que é esse tanto aqui. Aí. 300 ml de água. Não é uma água gelada, tá? É uma água só fria. E aí o polish são 300 gramas também de farinha. Então minha balancinha tá aqui, ó. Ó. Aqui tem 1,10 kg. É 1 kg da farinha e 10 da embalagem. Quando der 710 gramas aqui, é porque eu tirei 300 gramas de farinha, tá? Perdão. Antes, vamos entrar com o fermento. Ó, já tá pesadinho aqui. 2 gramas de fermento. Ó, 2 gramas de fermento. Aí você mexe bem. Se eu tivesse posto a farinha também, não ia dar tanta diferença não. Mas é bom diluir bem o fermento, porque aí espalha bem na farinha, fica legal. Feito isso, voltamos aqui então na farinha. Eu vou usar a mesma colher, porque essa farinha depois a gente vai continuar, tá? Ó. Pera aí, deixa eu tirar da frente de vocês aqui, ó. Então eu tenho que tirar 300 gramas de farinha, tá? Normalmente eles falam que a gente costuma achar que deve trabalhar com a farinha bem forte para fazer o polish. Se for, realmente é melhor. Mas como nós vamos trabalhar em geladeira e essa Venturelli Puríssima ela é uma farinha muito boa, ela vai aguentar bem. Mas se tiver uma Manitoba aí, uma coco, pode fazer que fica legal. Vai mexendo para ela não encaroçar, sabe? Porque às vezes eu vou deixar essa colher para isso. Vou pegar essa outra colher para... Vou dar uma mexidinha aqui. Ele fica um mingauzinho mesmo, tá? Espero que vocês estejam gostando dos nossos cursos aí. Não sei se quem está vendo se já adquiriu ou viu algum outro. Ainda falta 100 gramas. Uma colher dessa dá 25 gramas, ó.
Pronto, certinho. Falta 4 gramas. Aí. Bom, agora vamos continuar mexendo. Vocês, quando forem fazer o polish, façam num frasco assim, ó, alto. Porque ele vai servir para vocês balizarem. Porque quando ele crescer, vocês vão saber que ele está no ponto. Vocês têm que ter cuidado para esse polish não subir e vocês não perceberem a hora de já pôr ele na receita e ele voltar, aí ele perdeu a força, aí já era. Então vocês têm que ficar esperto. Quando ele chegar próximo do topo dele, que você percebeu que ele ainda está com força, é a hora de usar, tá? Então vocês sabem, né? Polish é água, 300 gramas de água, 300 gramas de farinha e todo o fermento da receita. Ah, quero trabalhar com 40% de polish. Aí você põe 400 gramas de farinha e 400 ml de água, mas não tem necessidade, tá? Mexe bem mesmo, sabe, ó. Ó. Essa farinha é fera, viu? Você vê que a gente põe 100% de hidratação aqui dentro, né? 300 de água e 300 de farinha. E não virou um mingauzinho, não. Incrível, cara. Farinha forte essa, viu? Ó que lindo que tá ficando. Ó, não empelotou. Bom. Eu acho se vocês, uma dica para vocês, se vocês trabalharem com esse pré-fermento, ao invés de pôr o seco, como eu coloquei, e colocarem o fermento fresco, ele tem que pôr 3 vezes mais para dar essa concentração. Então eu usei 2 gramas, você tem que usar 6 do fresco. E aí vocês podem, quem for comercializar, pode vender com pizza de fermentação natural. Ah, Cláudio, mas fermentação natural é só o fermento selvagem, o levain. Não é. Esse fermento, tudo que está aqui é tudo natural, tudo. O fermento fresco, se fosse fermento fresco, ele é uma cepa natural, só que o laboratório concentrou para dar força, mas é natural, então é uma fermentação natural sim, não é a selvagem. Mas você trabalhando, por que o fermento, você mistura água e farinha e faz o fermento, o levain, o fermento selvagem? Como é que cresce aquilo? Pela contaminação, entre aspas, do meio ambiente. Você está manipulando ali, você está concentrando, está agregando, perdão, micro-organismo naquela mistura. E são esses micro-organismos que vão fazer sua massa, o seu fermento natural. Ele que vai fermentar a sua massa. E esse aqui, obviamente, que aquele você mexe por vários dias, ele agrega mais. Mas esse aqui, além de já ter a cepa natural nele, tem mais a manipulação que nós estamos fazendo aqui, está agregando. Vai para a geladeira, depois você vai ver, abre, amanhã você tira. Então é uma fermentação natural sim, e gosto demais, demais. Eu gosto mais dele do que do fermento natural, porque ele dá quase o resultado do fermento natural e ele é muito mais prático. Se você for trabalhar com fermentação natural do levain na sua pizzaria num movimento muito grande, logisticamente lá dentro você não consegue, cara. Não consegue, é muito difícil. Então, opta por isso aqui, ó. Ó, parece um fermento natural, né? Vocês vão ver amanhã, que maravilha. Bom, eu falo muito, né? Mas é importante vocês saberem, sabe? Agora, ó, tem que fechar, ó. Tem que fechar bem. E já corre para a geladeira, porque eu não fiz com água extremamente gelada, né? Senão ele começa a fermentar, porque essa força do fermento aqui é violenta. Então, vou levar para a geladeira, amanhã eu volto e a gente continua nosso curso, tá bom? Tamo junto.